Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Tava com saudade de você, meu. Como é que tá? Muito obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Para quem não conhece, é o Jacinto lá do Funds Explorer. Fala aí, o que faz o Funds Explorer? Bom, o Fund Explorer é uma ferramenta de informações de fundos imobiliários. Lá você tem todas as informações pertinentes a cada fundo, sendo que você pode encontrar a página do fundo dentro do site do Fund Explorer. E além disso, a gente tem um programa de assinatura de carteira recomendada, em que tem a carteira recomendada assinada por mim, além de boletins semanais e também um radar de indicadores dos fundos imobiliários. Thiago. Jacinto, a gente vai falar sobre 3 fundos imobiliários que as pessoas deveriam ficar de olho em 2021, né? 2020 foi um ano turbulento aí para fundos imobiliários, incomum, né? Tiago, dada a conjuntura que foi atípica para esse ano, o que a gente vê? Por exemplo, o setor de shoppings é interessante. Por exemplo, a gente pode citar um fundo com o XP Malls. O que acontece aí? Shopping, como foi muito afetado, você tem ali um potencial de valorização nos rendimentos, né? Vis-à-vis o seguinte, um rendimento aí pós-conjuntura e antes dessa conjuntura. Ali você pode captar isso e é interessante, sim, para esse fundo. Só recapitulando, né, pessoal, os fundos imobiliários de shoppings, eles estavam faturando, pagando bons dividendos, mais ou menos até fevereiro, né? Daí, obviamente, dada a conjuntura, as portas se fecharam e, consequentemente, os dividendos da maior parte dos fundos foi para zero, né? Já sinto algo que a gente não esperava. Na verdade, a gente não tinha sequer registro histórico aí de fechar todos os shoppings do Ocidente, quase que simultaneamente. E como os shoppings, de certa forma, são remunerados como um percentual das vendas que ocorrem nas lojas, a receita dos shoppings foi para zero e vem se recuperando desde então. As cotações também caíram muito, né? Shoppings chegaram a cair quase 40%, 50%, né? Do topo ali no final de dezembro até o fundo ali no final de março. E ainda não se recuperaram na sua plenitude, né? Então, essa é uma visão que a gente tem também aqui na Sun, de que os shoppings, se voltarem à normalidade, e eu acredito que tem tudo para voltar em algum momento, lógico que vai ser a chamada curva em Nike, né? Que eu que falei isso e depois o ministro me copiou, não tem problema. Por quê? Porque a recuperação vai ser um pouco mais lenta, porque tem desemprego, precisa ver como é que vai ser a questão do crédito para o consumidor, os bancos vão começar a dar crédito ou não? Exatamente. Para o cara comprar geladeira, essas coisas. Então, tem aí um período de recuperação e a questão da velocidade é muito obscura, porque a gente não sabe, vai que venha uma segunda fase, né, desses eventos. Então, ainda está muito nebulosa essa recuperação, mas eu estava até fazendo uma conta com o Baroni outro dia. Se você pegar os dividendos do último mês, do MOL 11 e do HSML 11, que são outros fundos de shopping, já estava dando um yield ali de 6 e pouquinho, que é muito bom, né? Porque estamos recuperando, ou seja, daí para cima que vai ser a distribuição de dividendos, se nada de pior acontecer, né? Então, fundos de shoppings é uma coisa que a gente gosta lá na Sun. Você citou o XP Malls, ele é um fundo, vamos dizer assim, que tem propriedades, acho que na média até melhores do que esses outros que eu falei, paga um pouco menos de yield também, né? É uma questão, vamos dizer assim, de menos risco, menos retorno que outros, mas é um fundo que a gente gosta também ali na Sun. Qual outro setor aí que você acha interessante? Quais outros papéis? Por exemplo, o setor de hotéis também, Thiago, foi bem afetado. É provável que o HTMX11 tenha uma recuperação também interessante no médio prazo. Se não tem movimentação de pessoas, você não tem hóspede. Se não tem hóspede, você não tem receita, né? Então a taxa de ocupação, por exemplo, nos hotéis, estão menos de 10%. Sendo que um hotel, para ser classificado como bom ou interessante, tem que ter uma taxa de ocupação aí de pelo menos uns 60% de sua capacidade. E está com menos de 10%, então o upside na cota para esses fundos imobiliários sim, pode sim ser interessante e eu vejo com bons olhos. Agora, a velocidade da recuperação, tal qual com o setor de shopping, Thiago, aí realmente pode ser que no médio prazo a gente vê uma recuperação, porque imediatamente a gente não tem muita certeza. Pode ter, por exemplo, uma segunda fase dessa conjuntura, ou pode, por exemplo, ainda tem a taxa de desemprego, a recuperação da renda no emprego ela é bem lenta, porque o que a gente vê? O emprego pode até recuperar, mas não no mesmo nível de salário de anteriormente, muito provavelmente não. Então a gente tem que ver ainda qual que é a magnitude dessa recuperação, mas é muito provável que no médio prazo tenha uma recuperação interessante. Conta um pouco mais, assim, em um minutinho, o que faz o HTMX11.
O HTMX é um fundo de hotéis, ele investe ali nos hotéis e a receita do apartamento do hotel vai pro cotista e também ele vende alguns apartamentos, tem uma gestão ativa no caso. Eles fizeram muito bem esse trade, né, entre aspas, essa negociação. Sim. Compraram bem na baixa, venderam na alta e estão replicando esse negócio. Exatamente, e é um fundo realmente que tem já algum tempo, Thiago, então ele não é recente, surgiu ano passado, realmente ele tem um tempo já de mercado e com uma gestão já experiente nesse tipo de negócio. E eles têm um perfil um pouco diferente, né? Muitos fundos compram para encarteirar, né? O cara compra um imóvel e senta em cima, não tem nada errado com isso. Ele não, já tem um perfil mais de giro, né? Aproveita os ciclos do mercado na baixa, compra mais propriedades e vai desovando na alta. Qual outro fundo você acha interessante aí para 2021? A gente pode também ver num outro setor aqui, lajes corporativas. Lajes corporativas, no caso, é interessante, me parece pelo menos, tá, Thiago, o HGRE. Por quê? Porque é o seguinte, lajes corporativas na cidade de São Paulo, nos próximos anos a gente vai ter uma escassez de entregas. Por quê? Porque não tem terreno. E se não tem terreno, se a gente está numa recuperação econômica, oxalá essa recuperação econômica tenha uma robustez melhor do que o esperado, a gente pode ter, por exemplo, uma falta de espaços para alocar. Jacinto, mas tem essa conjuntura atual que pode atrapalhar a recuperação. Mais ou menos. Por quê? Muitas pessoas ensejam voltar para os escritórios a trabalhar. Obviamente não 100% do tempo como antigamente, mas as pessoas estão preferindo voltar aos escritórios para trabalhar. Então, essa volta para os escritórios pode beneficiar sim esse fundo e também essa falta de espaços aumenta o preço da locação, sendo que esse preço de locação pode muito bem, Thiago, subir acima da inflação, por exemplo, daqui a 2 anos, e que se traduz o quê? Em aumento de rendimentos para os cotistas. Então, o gestor hoje de lajes corporativas tem que ficar atento a esse movimento. Por exemplo, comprando vacância, que é comprar ativos com um preço muito bom e com alta vacância para que nos próximos meses ele loque um preço melhor e possa repassar aí todo o seu custo da reforma nesse preço de locação, Thiago. Uma coisa muito curiosa, eu converso com muitos CEOs, lideranças de empresas, né, CFOs, e cada empresa respeita uma lógica na questão do home office. Tem CEO de empresa que fala, cara, tá mil maravilhas, tá funcionando melhor que antes. E tem cara que fala que não, não dá, tenho que voltar pro escritório quanto antes. Então não é um consenso entre as empresas como que isso vai acontecer. E em São Paulo, que é onde estão os principais fundos imobiliários de Lajes, já existia um desafio toda essa situação que a gente viveu esse ano, né? Já existia um consenso de que iria faltar lajes, né? E o número de empreendimentos comerciais ainda vai demorar muito tempo para serem entregues, né? As pessoas falam, tá subindo pra caramba a torre em São Paulo, muito pouco comercial. Muito pouco. Muito residencial, né? As construtoras, muitas construtoras levantaram capital na bolsa, mas essas construtoras elas são mais do perfil residencial, né? Então, quem aí levantou capital? Trisul, Exetec, algumas empresas até novas no mercado, a Mitre. Essas empresas aí, elas são majoritariamente residenciais. Poucas das construtoras listadas entram no comercial e quando entram é uma outra coisa específica, a Exetec já teve, a Cirela também já teve, mas é pouco, né? O grosso dessas empresas aí é residencial. Então beleza, já estou recapitulando aqui: shoppings, lajes corporativas e setor hoteleiro, certo? Exato.